Olá pessoal, vou iniciar a demonstração do software Google Incompelo. Vou iniciar a sessão utilizando o meu usuário e senha e vou manter a língua no português. Já estamos dentro do software. Bom, a interface, como vocês podem ver, ela é bem simples, não é poluída, é fácil de ser trabalhada. Ok, o próximo passo é selecionar um cliente em específico para visualizar apenas as notas relacionadas a ele. Então eu vou fazer essa alteração para um fornecedor que tem algumas notas e eu também vou fazer a importação de uma nota dele. Por isso eu vou mudar de seção, eu vou para a parte de importação de documentos. Lá eu posso fazer a importação de documentos por XML ou eu posso fazer a importação de um documento escaneado. Então eu só clico na pasta de documentos escaneados e ele vai carregar a nota que está lá dentro. É uma nota simples, como vocês podem ver, uma nota de prestação de serviço do Rio de Janeiro. Ela não possui outros documentos anexados, então é um documento bem rápido e fácil de ser importado. Essa seção ela serve para você agrupar documentos, ou se você precisar você pode separá-los por notas ou documentos diferentes. Esse é o local onde você faz a administração desses documentos antes de você importar para dentro da base de dados Compelo. Bom, o que eu vou fazer agora é importar essa nota para dentro da base de dados Compelo. O que vai acontecer é que ela vai ser somada àquelas notas, porém ela não foi ainda interpretada. Algumas de suas informações também, como o nome do fornecedor, o número da fatura ou vencimento, elas não estão visíveis. Para isso, deve-se atualizar a página através desse botão que as informações serão automaticamente inseridas. Com todas as informações já atualizadas, eu posso clicar neste botão e fazer a visualização do documento em PDF. Se eu quiser, eu também poderia estar trabalhando com uma segunda tela e estar redirecionando esse documento, essa imagem, para a segunda tela e não atrapalhar meu campo de trabalho. Este documento ele não possui nenhum outro tipo de arquivo anexado a ele, como por exemplo um boleto bancário, um cupom fiscal ou uma nota. Já este outro documento possui arquivos anexados a ele, como comprovantes bancários, como cupons fiscais, notas de entrada. Se por acaso houver a necessidade de anexar outro arquivo, como uma imagem ou um PDF, você simplesmente vai abrir a pasta onde ela está armazenada, selecionar esse arquivo e arrastar para cima da imagem dentro da interface Compelo e pronto. O arquivo lhe será integrado automaticamente àquele documento, de uma forma que quando for feita uma busca, todas as informações estarão anexadas ao mesmo documento. Ok, o próximo passo será fazer a postagem desses documentos. Então para isso eu vou fechar a visualização da imagem. Para fazer postagens, eu devo sempre adicionar uma nova linha para poder inserir as informações. Após adicionar a linha, eu inicio visualizando a seção de débito e para ter certeza das informações eu posso abrir o PDF que já foi gerado e confirmar se os valores do cliente está tudo correto. No caso dessa nota, é uma prestação de serviço de uma plataforma no Rio de Janeiro. O nome dela é Floatel e o nome da plataforma é Relance. Então todas as informações são específicas deste cliente, não havendo como estes valores ou informações sejam direcionados para outro cliente. Essas informações são específicas desta nota. Se o usuário já criou as regras específicas para cada cliente, ele pode ir no campo débito e escrever eletricidade no caso, ou procurar pelo número de referência, que no caso inicia-se com 7. Então, se eu escrever eletricidade ou iniciar escrevendo 7,
Em saco 7 ele vai te dar uma lista de informações que possuem esse número. Você pode iniciar com um número, com texto, com uma parte do nome que você vai conseguir achar esse campo. E assim ocorrerá nos outros campos da mesma forma. Será digitado parte da referência e a informação será localizada e selecionada. Se você por acaso tiver algum código de venda, ele pode ser adicionado também como um dos elementos, ou nessa informação onde está escrito dimensão, ela pode ser utilizada como cliente, como departamento, enfim. Este elemento ele pode ser customizado conforme as rotinas que existem dentro da sua empresa. Bom, aqui está algo muito importante que eu gostaria de mostrar para vocês. Isso é importante para qualquer tipo de empresa, qualquer segmento e qual seja o tamanho dela. Ao retornar para a visualização da imagem, um campo ao lado você terá a informação histórico. Ao clicar nela, você terá acesso a tudo o que ocorreu com aquele documento. Bom, se eu clicar em cima dessa nota e fazer uma alteração, como por exemplo alterar ela para 7001, que seria uma nota de abastecimento, e depois verificar no histórico, nós conseguimos ver que foi feita a alteração. E nós podemos ver também quando foi feita, o dia, o horário, qual foi o usuário, do que ela foi alterada para o que. Então, todas as alterações que forem realizadas, elas serão registradas. Todas as pessoas que trabalharem dentro da empresa e tiverem acesso ao sistema e fizerem alguma alteração, ele vai ser registrado dentro e os administradores terão acesso. Bom, agora eu vou fazer a distribuição deste arquivo. Vou encaminhá-lo para um usuário, o qual será responsável por fazer a validação ou a rejeição deste arquivo, fazendo com que o processo continue ou com que ele retorne para a pessoa responsável e ela faça as devidas correções. Como exemplo, eu vou selecionar o administrador Hans Christian para fazer a autorização deste documento. O documento já foi encaminhado para o Hans Christian e agora, se eu retornar ao histórico, eu tenho opções de ver todo o processo, todo o histórico ou somente o fluxo de trabalho. No caso, eu vou selecionar o fluxo de trabalho e atualizá-lo. Bom, aqui está. O documento foi encaminhado para o Hans Christian, mas se por acaso alguém for excluir essa distribuição, algum outro usuário ou administrador, nós poderemos retornar ao log do histórico e verificar que ela foi removida. Mas eu vou fazer a distribuição novamente para ele porque eu quero que ele valide essa nota. Bom, algo que é muito importante em toda essa demonstração é que todo esse processo de integração, validação, controle e histórico é um material muito importante para todas as pessoas trabalhando no financeiro, pois elas podem ter controle total e 100% seguro do que está acontecendo com a empresa. Eu também posso acrescentar comentários àquele documento que eu encaminhei para o Hans. Ok, fiz o comentário. Se eu for para a interface onde está a nota, eu consigo verificar que está lá o comentário. Quando ele acessar, ele vai ver esse box azul e poderá verificar o que eu comentei, qual foi a sugestão, ou o que eu pedi para ele fazer com aquele documento. Eu vou rapidamente fechar esse usuário e logar com o Hans para verificar se ele recebeu aquele documento que foi distribuído para ele, junto com o comentário. Neste exemplo fictício, nós podemos verificar que se passaram 1624 dias após o encaminhamento, a distribuição deste documento para o Hans. Então, enquanto ele não validar, o sistema vai somando os dias de atraso. No lado esquerdo nós temos a informação sobre a nota e na parte inferior nós temos informação sobre os comentários que foram feitos pelo outro usuário e foram encaminhados para o Hans no caso. E se você clicar no botão ao lado fluxo de trabalho, você poderá visualizar todo o caminho que foi feito com este documento. No caso, ele só foi encaminhado para o Hans.
Se o Hans por acaso encaminhasse para outra pessoa ou rejeitasse o documento, ele seria visualizado neste campo também. Bom, se você quiser ver os detalhes daquele documento, você clica nessa barra embaixo e ele te mostrar todas as linhas com as informações do documento. Bom, eu decidi agora que ele vai poder autorizar essa linha em particular. Para isso, nós vamos nas opções de usuário e vamos liberar essa opção para ele, clicando em autorização avançada. Ok, agora eu só vou fazer um logout rápido e vou iniciar novamente a conta com o usuário do Hans, só para ele registrar essa alteração nas opções, e vou continuar o processo. Bom, agora o usuário Hans Christian pode visualizar as duas linhas, a primeira e a segunda que foram autorizadas. Se por acaso uma empresa de menor porte não quiser utilizar essa informação, está ok, pois o fluxo de informações pode ser menor e não haver a necessidade de ter essa opção avançada. Ele poderá manter a visualização o mais simples possível dessa forma. Bom, se o usuário Hans Christian não tiver acesso ou liberação, ele não poderá acessar e nem escolher nenhuma das opções, mas ele poderá alterar a linha em que ele foi autorizado. Assim, ele poderá encaminhar ou recusar essa nota. Se, por exemplo, o Hans fizer parte do setor comercial, essa nota não será para ele, deverá ser encaminhada para a parte financeira. Então ele pode recusar, então ele deverá escrever essa informação no campo selecionado e rejeitar o arquivo. Ou também, se o documento foi encaminhado por engano para o Hans Christian, ele pode encaminhar esse documento para outro usuário, e assim no campo definido ele selecionará qual usuário ele deseja reencaminhar esse documento. Bom, as três opções que o usuário possui ao receber um documento é de autorizar, rejeitar ou reencaminhar para a pessoa que lhe enviou. Bom, eu irei retornar para a minha interface Compelo para verificar se o usuário Hans Christian recebeu ou rejeitou o que aconteceu com o documento. Aqui no histórico, na parte de distribuição, nós podemos ver que no primeiro momento ele rejeitou e agora ele aceitou o documento. Ele está autorizado dentro da base de Compelo. A razão pela qual passa por todo esse processo, e nós podemos ter isso documentado, é porque se alguém lhe questionar, um cliente, um superior, por que disso, você poderá explicar que o sistema ele integrou a nota, o sistema ele autorizou a primeira linha e o usuário Hans Christian autorizou a segunda. Então você tem o controle de todos os passos dentro de um documento. Ok, agora o documento está pronto para ser encaminhado para o sistema financeiro, o qual seria o ERP utilizado pela empresa. Para fazer essa integração, você pode clicar no botão totalmente publicado ou simplesmente apertar a tecla F9 que ele fará a integração automática. Mas antes dele ser integrado, o sistema Compelo irá realizar um balanço entre o crédito e o débito dessa nota. Para que ocorra esse balanço, a diferença entre o crédito e o débito deverá ser zero. Se por acaso eu retirar R$100 do valor, ele irá apresentar um erro em vermelho em uma das linhas, informando que está faltando 100. Porém, se eu for no valor e alterar e aumentar mais R$100, ele irá demonstrar em negrito que essa soma foi alterada também. Então, para que o balanço esteja ok, a informação deve estar escrita normalmente e ele não deve acusar nenhuma alteração. Bom, agora que foi feito o balanço do documento, ele está pronto para a integração.
Se por acaso a informação foi inserida de forma errada e mesmo assim tentarmos encaminhar o arquivo, uma mensagem irá aparecer avisando que a transação está errada e que o usuário deverá voltar para a contabilidade e corrigir esse erro. Bom, assim que é alterado, eu posso clicar em totalmente publicado ou na tecla F9 e assim eu posso alterar o arquivo para totalmente postado. Agora eu vou voltar para o histórico porque eu fiz um monte de processo. Então provavelmente o nosso histórico vai estar cheio. Agora olhe isso. Você consegue ver todas as informações que eu alterei, todos os momentos que eu cliquei, que eu mudei um número, uma letra. Está tudo gravado aqui. O horário, o dia, aonde eu cliquei, de onde para onde. Está tudo registrado. Para grandes empresas que têm muitos processos, isso é ótimo, pois você pode verificar quem está trabalhando direito, quem está tentando burlar o sistema ou alguma falha que está ocorrendo. Bom, neste ponto, nós estamos prontos. Este é praticamente todo o processo, desde a importação até a integração final de uma nota com o RP. No próximo momento que eu fizer a atualização dessa página, em vez de 4 notas, apenas irão aparecer 3, pois uma delas já está integrada com o RP. Bom, se você quiser descobrir ou encontrar todas as notas dentro do Compelo, você poderá fazer uma pesquisa, tanto básica como avançada. Bom, eu vou adicionar alguns campos, fornecedor, vou colocar um prefixo, no caso seria só prefeitura, né, que era a nota que nós estávamos trabalhando. E vou procurar também sobre o valor da nota. Isso irá restringir a minha busca para algo bem mais específico. Vou procurar pelo valor. Vou colocar maior que 15 mil. Então provavelmente aparecerá de 3 a 4 notas relacionadas à Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, este é um exemplo rápido de pesquisa, porém você pode buscar por usuários, fornecedores, por datas, por textos, enfim, fazer uma busca até mais avançada. E você pode obter esses resultados através da interface Compelo, ou você poderá exportar esses dados para uma planilha em Excel. Além da criação de comentários, do histórico e da pesquisa, podemos criar regras específicas para cada tipo de nota ou documento ou rotina dentro da Compelo. Bom, como exemplo para essa nota, eu vou criar uma regra. Primeiro eu vou deletar todas as informações que já estavam aqui, para deixar ela zerada. A regra que eu vou criar vai ser para nós não precisarmos fazer todo esse processo que estamos vendo agora. A nota vai ser encaminhada diretamente para o Hans Christian apenas para ele fazer a aprovação. Todo outro processo ele será automático devido a essa regra. Bom, eu removi todos os campos que já estavam, porque nós fizemos esse processo manualmente, e agora eu vou colocar apenas para distribuir para o Hans Christian. É uma regra simples, porém muito funcional, e nós podemos customizar as regras para cada tipo de nota, para cada tipo de rotina dentro de uma empresa. Pronto, depois de armazenada a regra, ela já está em funcionalidade para essa nota. Ao criar uma regra, ela ficará disponível na parte de configurações. Você acessando a aba de regras, você poderá visualizar todas as regras que foram criadas. No momento, nós criamos apenas uma regra, então ela está aqui visível para vocês. Toda vez que eu tiver o fornecedor 33400, essa regra seria aplicada a ele. Então todas as notas que chegarem com esse fornecedor serão encaminhadas diretamente para o Hans Christian para ele autorizar, sem haver necessidade de fazer todo o processo que nós viemos fazendo até agora. Bom, para finalizar, ele poderá abrir a aba de impressão e escolher quais arquivos ele deverá fazer a impressão. Ele pode escolher todos ou pode segmentar. Fica a critério do usuário. Bom pessoal, chegamos ao final da demonstração de como a interface GoGreen Compelo funciona. Acredito ter mostrado de uma forma simples e rápida algumas de suas principais funções. E qualquer dúvida
ou necessidade em específico sobre rotinas, por favor, entre em contato conosco. Nós poderemos enviar mais materiais ou solucionar dúvidas via Skype para vocês. Obrigado.